qual é a identidade do seu filho, qual é a identidade da sua filha, né? Como que ele se vê, como que ele se percebe. Porque quando a gente fala de identidade, a gente fala de aquilo que é necessário para uma autoestima, aquilo que é necessário para uma resiliência, para pensamento crítico, para decisões responsáveis. Muitas das vezes a gente está lidando com crianças e adolescentes no qual não consegue tomar uma decisão consciente. Por quê? Porque eles simplesmente reproduzem. É isso que está na moda, é isso que está acontecendo, é isso que é a trend do momento, é isso que eu preciso fazer para pertencer a algo, ou é isso que eu preciso falar para o meu pai me ver, ou para minha mãe me ouvir, porque não chega a ser uma escuta efetiva, às vezes só para chamar a atenção. E isso vai fazendo com que a identidade crie furos, e ela não é sólida. Muitas das vezes eles não sabem quem eles são, eles sabem o que eles gostam. Não sabe os desejos, não sabe aquilo que faz sentido para eles. Então, eu poderia dizer, trabalhe na identidade do seu filho. Porque quando a gente fala em identidade, a gente fala de um conjunto de coisas. A gente fala de valores. Quais que são os valores da nossa família? Aquilo que é inegociável para nós. Porque se o seu filho, desde pequenino, sabe, por exemplo, que o respeito é inegociável, quando ele agir com desrespeito, eu vou trabalhar com ele ação e consequência. Opa, vamos lá, vamos lembrar aqui o que é inegociável para a nossa família. Quais são os valores? Um deles é o respeito. E como que eu posso fazer para você me respeitar e eu te respeitar diante disso? Então, quando a gente fala de identidade, a gente fala de um conjunto de coisas, né? Que envolve crença, envolve amor, envolve saber aquilo que ele é e por que ele é. E aí, com isso, ele não vai ser manipulado facilmente, ele não vai ter relações tóxicas de tal modo que ele... E agora? Eu vou fazer só porque o outro está pedindo, né? Então, a identidade fala de que mesmo que o resultado não seja aquele que eu esperei, mas eu vou saber lidar com a frustração, com a quebra da minha expectativa, porque eu sei quem eu sou. Porque quando a gente não sabe quem a gente é aquela velha, né? Eu gosto muito daquela frase do gato, do filme da Alice, no País das Maravilhas, né? Para onde você está indo? Eu não sei para onde eu vou. Quando a gente não sabe, qualquer coisa serve. Então, não pode qualquer coisa servir para os nossos filhos. Eles precisam saber quem eles são, o porquê que eles fazem parte daqui, quais são os propósitos da vida dele. E é o meu papel como mãe, é o nosso papel como pai e mãe de passar isso para eles. Nós que estamos educando. Que esse é um outro desafio que a gente tem, né? Muitas das vezes a gente hoje depende muito da escola a fazer alguns princípios nos quais deveriam ser trabalhados em casa, porque a escola tem um limite, né, de atuação. Bem, e assim por diante. Não é a escola que vai educar os filhos, né? São os pais. A escola é uma parceira, nesse projeto. É uma linda parceira, né? A escola muitas das vezes percebe coisas no qual em casa não é perceptível, né? Falando um pouco de mim, minha filha é uma filha única. Então, muitos dos desafios eu não tenho com a Catarina dentro de casa, porque ela não tem um irmão que mexe nas coisas dela, alguém que tira do lugar, ou que gere ali uma provocação, ou que fale algo que ela não está esperando. Mas na escola ela tem que saber lidar com a sociedade, né? O laboratório da sociedade, né? Tem vários, tem... Na sala são o quê? 25 irmãos, né? Muito diferente dela. Então, qual que é a minha linha limite ali? O que eu preciso fazer para respeitá-lo, mas ao mesmo tempo me respeitar? Saber o porquê que eu vou fazer ou não vou fazer, né? Então, é muito diferente. A gente precisa estar aberto a isso quando a gente fala da escola. Entender que muitas das vezes o filho de dentro de casa não é o mesmo da escola, ou às vezes ou o contrário. Às vezes na escola se comporta de tal modo, obediente, não responde aos professores, sempre solícito. Em casa a mãe pede para arrumar uma cama e fala não. De jeito nenhum. Tô fora. Então, e por que isso? Eu costumo dizer que nós precisamos olhar além do comportamento da criança e do adolescente. O comportamento é só uma forma dele gritar e dizer assim, opa, eu tô com alguma necessidade não atendida. E nem sempre é uma necessidade efetiva, mas que para ele é.
Então, o comportamento deles, o falar, o vocabulário, o se expressar, o agir, uma birra, o não querer dormir, porque a cada fase da criança e do adolescente são necessidades diferentes, né? Sim. E os pais precisam lidar com isso também de forma diferente. Às vezes, quando são pequenos, um desafio é lidar com a privação de sono. Aí depois cresce um pouco, o desafio é lidar com tantos porquês, com as birras, com as vergonhas ao vivo, né? Eu falo que depois que a gente se torna mãe e pai, a gente aprende a passar umas vergonhas ali ao vivo, não é? Ter jogo de cintura, lidar. Então, ter esses espaços do papel da escola, o papel da família e a importância dessa parceria, né? A IPG, ela valoriza demais essa parceria. A gente trabalha aqui, nós estamos hoje no exemplo do Family Cat, mas nós temos reuniões, tem a Connection IPG, são tantas as frentes. Reuniões individuais, escutativa, porque a gente acredita que muitas das vezes aquilo que a gente vai perceber aqui na escola, às vezes o pai não percebeu, mas nós iremos falar, pai, mãe, vamos conversar, a gente está percebendo tal coisa. Faz sentido para você? Você percebe isso em casa também? Poxa, eu percebo. Mas eu não tinha noção que poderia ser característica dessa ou dessa situação, né? Então, é um leque, são muitas possibilidades que se abre dessa parceria. E é importantíssimo quando a gente fala uma mesma linguagem, né? O que muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes eu estou tão envolvida, imerso nas minhas tarefas, nas minhas obrigações, que eu simplesmente tenho como expectativa que o meu filho volte pronto. E não é assim que funciona. Com certeza. Não é uma matemática pronta, né?